Olá pessoal, boa tarde, aqui é a professora Márcia Rios e neste momento se faz necessário conversar, fazer um bate-papo com os professores acerca da situação da Resolução 61 de 2020. Resolução essa que mais uma vez coloca professores, diretores de escola, gerentes, vice-diretores, coordenadores, agentes de organização e todo o funcionalismo público numa situação de risco. Nós podemos perceber durante esses dias o descaso da Secretaria do Estado da Educação com os professores. E eu falo de descaso por quê? Porque o secretário ele faz opções que desagradam muito o magistério, porque ele vive dando entrevista para várias emissoras de televisão, emissoras de rádio, porém não para e não quer saber de fazer uma live diretamente com os maiores interessados, que são os professores, que são os diretores, os agentes de organização, né? E como um representante da Udemo bem falou, a pandemia se transformou no pandemônio. Porque é isso que está acontecendo com os professores. A pandemia virou um pandemônio. Com uma resolução totalmente absurda, com uma resolução que desrespeita todo o magistério, todos os profissionais da educação. E o secretário é muito questionado nas redes sociais dele acerca de várias situações que afligem o magistério e não responde a nenhum professor. Contudo, ele vive, parece blogueirinho, ele vive em emissoras de rádio, televisão, fazendo vídeos, fazendo lives, falando com quem não interessa, com quem não entende de educação, porque para falar de educação, quem tem uma carga e tem conhecimento para falar de educação, quem são? São os professores, são os profissionais da educação. Todos os profissionais da educação. Radialista não é profissional da educação. Repórter não é profissional da educação. Rede Globo de televisão, ali não tem ninguém que é profissional da educação. A parte interessada seria quem? Os professores. E antes de fazer esse bate-papo com vocês, é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo. Mesmo que sejam com pessoas que não estão ligadas direto ao trabalho na educação, mas têm filhos matriculados na escola pública. É muito importante que se leve ao conhecimento das famílias o porquê existe uma resistência por parte dos funcionários da educação na volta às aulas. E nós temos, assim, vários problemas que a própria secretaria não consegue resolver. Porque ela fala assim, que para a volta no dia 8 de setembro, em caráter de reforço, é uma volta que não é obrigatória, a escola deve obedecer os protocolos, que é usar álcool em gel, eu até anotei aqui, cadê? Ele fala do álcool em gel, ele fala de medir a temperatura, ele fala de estar fazendo a higiene das mãos, ok. Primeiro, as escolas da rede estadual de ensino têm funcionários para fazer essa aferição da temperatura? E ele fala que a criança só pode ser dispensada a partir de 37,5 graus de temperatura. Tá. Quem conhece, ele não conhece a realidade da escola pública. Em dias normais, quando um aluno passa mal na escola e nós ligamos para a família para ir buscar a criança ou o adolescente porque não está passando bem, a família chega a demorar cerca de 2 horas para ir buscar essa criança. E ele demora tudo isso porque às vezes a mãe foi trabalhar, está longe, depende de um parente para ir lá buscar esse aluno. Então já não vai funcionar tão bem assim. Aí falam que se esse aluno estiver com essa temperatura é para deixar esse aluno resguardado, isolado dos demais. Mas a lei também fala que você não pode deixar o aluno sozinho. Tem que ter um funcionário lá para ficar com esses alunos. Né? Já é um primeiro problema. Aí ele vai colocando coisas assim que o Estado não oferece, né? Primeiro, que ele faz uma chantagem com o professor. Ó, você vai lá
e volta a trabalhar e eu vou te pagar uma adicional se você aceitar ir lá dar as aulas de reforço. E qual não foi a surpresa de nós professores quando nós abrimos um questionário da SEDUC, que é muito claro. Se eu aceito ir trabalhar para aplicar essas aulas de reforço, se eu aceito ir trabalhar para aplicar essas aulas de reforço, não somente eu, como as pessoas que fazem parte do grupo de risco, essas pessoas, elas devem ali colocar que ela está ciente dos riscos que ela está correndo e que se algo de pior acontecer, ele deixa entender isso, né? Não está escrito explicitamente, mas implicitamente sim. E aí ele fala assim, que se algo de pior acontecer, que não é de responsabilidade do Estado. Ou seja, se algo de pior acontecer comigo, por exemplo, eu vou me colocar como exemplo, se eu aceito ir e acontece o pior comigo, a minha família não pode pedir indenização para o Estado, porque eu assinei um termo de aceite, de me colocar em risco. Aqui eu vou deixar bem claro, aquele professor que acha que tem que voltar, vai lá e volta. Agora sim, nós temos que prezar, gente, pela vida. Nós temos que prezar pela vida, né? E aí, além da resolução, ela já ser a resolução do pandemônio, o que acontece ainda? Tem diretor de escola que está querendo que os professores respondam um questionário e envie cópia das respostas para ele saber o que foi que o professor respondeu. Isso é ilegal. O professor não é obrigado a dispor das suas respostas lá do SEDUC para o diretor da escola, não. O diretor de escola, ele não pode pedir isso para o professor. Mas nós temos problemas graves, porque, por exemplo, se ele fala que o banheiro das escolas tem que ser higienizado a cada 3 horas e todos os lugares que são tocados constantemente tem que ser limpo a todo momento, isso irá acontecer se as escolas estaduais só tem 2 funcionários da limpeza? E eu não sei se os professores sabem quanto ganha hoje um funcionário da limpeza. R$750 para trabalhar no período da manhã até meio-dia e da 1h até às 6 horas, R$750 cada funcionário, porque geralmente agora a maioria das escolas só tem 2 funcionários da limpeza, um para o período da manhã, um para o período da tarde. Pensando-se no tamanho, né, na estrutura física da escola, 2 funcionários sem pandemia já não dá conta. Quantos professores não varrem sala, às vezes não acabam até limpando mesa, porque os funcionários não dão conta. E não tem funcionário na escola. Isso já era a nossa realidade. Agora, em plena pandemia, ele não aumenta o quadro de funcionários. Aí nós temos outro problema, os agentes de organização. Muitos agentes de organização são do grupo de risco, porque já são mais idosos. E não tem agente de organização suficiente também para poder controlar os alunos, para poder controlar dentro do banheiro, controlar no pátio, nos corredores. Na escola estadual ele fala que é uma média de 20%, era 35%, ele já baixou para 20% dos alunos. E na particular, até 35% dos alunos. Isso é, assim, uma coisa absurda. Por quê? Porque virou por parte do secretário da Educação birra. A volta às aulas para o secretário do Estado da Educação virou birra. Outra coisa que não está explicada, por exemplo, quem trabalha ou mora no município de São Paulo. O prefeito Bruno Covas, por exemplo, é um dos prefeitos que falou que aqui no município as escolas não vão reabrir. E aí? Como ficam as escolas estaduais? Até agora isso não foi explicado de uma forma clara. Outra questão, os alunos que forem para a escola só terão acesso à merenda seca, né? Que é a bolacha, o suquinho, enfim. Mas por que eles só vão ter acesso à merenda seca? Porque eles dispensaram as merendeiras, mandaram as merendeiras embora e muita empresa terceirizada pegou e não pagou nenhum direito desses profissionais. E as escolas não tem como fazer a merenda, porque não tem funcionário e não tem merenda também. E isso tudo por baixo do pano, porque ninguém vê o secretário falar isso na emissora de televisão.
Daiane Magalhães está perguntando assim: boa tarde, Márcia. Categoria O, será afetado caso não queira voltar? Não. Ele não será afetado por quê? Porque o próprio secretário falou que essa volta seria opcional. Porém, a UDEMO, o Simpro, a POSP, o CPP já entraram com uma ação judicial embargando essa volta. Já entraram com uma ação judicial embargando essa volta suicida, genocida, tá? Porque há muitas coisas que estão acontecendo que são absurdas. E outra situação, o professor que voltar para a escola, ele quer voltar, ele vai voltar. Ele não vai voltar com as turmas dele, não. Ele vai dar aula para qualquer turma e de qualquer disciplina. Ele não vai dar aula dentro da grade curricular que ele atribuiu. É qualquer turma, exceto o professor de educação física, que as aulas de educação física devem ser ministradas por um professor de educação física. De resto, a minha formação é português e inglês. Se faltou professor para química, você vai dar aula de química. Faltou de matemática, você vai dar aula para matemática. Faltou de história, você vai dar aula de história. Faltou geografia, você vai dar aula de geografia. Você não vai dar aula dentro daquilo que você teve aulas atribuídas. E isso na resolução 61 tá bem claro. Ou seja, ele faz uma volta totalmente atabalhoada e por birra. Eu vou repetir, por birra. E ele deixa os profissionais de educação que você tem que assinar o termo de responsabilidade da morte. Ah, mas eu não vou pegar isso daí não, acho que os professores estão exagerando. Ou eu vejo também, professor tem que se policiar com esse discurso. Ah, gente, mas tem um monte de criança no meio da rua. Tem um monte de criança dentro do shopping. Tem um monte de criança dentro da praia. Gente, o nosso problema aqui é a nossa saúde. É a nossa integridade de saúde que nós estamos discutindo. Se a mãe, se o pai, o tio, a avó não faz conta da doença, deixa a criança na rua e a criança é assintomática, ela vai ficar na rua. Só que quando ela vira o nosso encontro, de encontro a nós, ela nos contamina. E eu vou falar para vocês, eu tive essa doença tem 5 meses. 5 meses. Ontem eu passei o dia no hospital, porque eu sinto falta de ar ainda constantemente. Estou tomando agora bezetacil, estou tomando agora prednisona, porque não estou bem da minha respiração. Não estou bem da minha respiração. 5 meses. Eu ainda não tenho olfato, eu ainda não tenho paladar. Detalhe, eu não tinha doenças pré-existentes, eu não tinha doenças nenhuma pré-existente e não fazia parte do grupo de risco. E eu peguei essa doença. E eu peguei essa doença foi no final das aulas. Por quê? Nós fomos para a escola até o dia 23. Passou aquela semana do dia 23. Quando chegou na segunda-feira, eu comecei a apresentar os primeiros sintomas da doença. E fiquei por 16 dias largada na cama. Fiquei 16 dias largada na cama. G Martins, realmente, voltar é assinar o atestado de óbito. Principalmente, no seu caso, que o seu esposo já tem mais de 60 anos, você coloca ele em risco. Você também fica em risco e o seu esposo também, né? É uma realidade muito dura e muito triste. Porém, aqui, eu não vou aqui falar, não, professor. O professor que achar que tem que voltar, eu lamento. Sabe por qual é o meu lamento? Porque os professores, nesse momento, deveriam estar todos unidos, gente. Porque aí não é falta de representatividade. Hoje mesmo, o sindicato está na Secretaria de Educação em reunião, tá? Não é falta de representatividade. Aí vai ter que ser a categoria. Ou nós falaremos a mesma língua, ou então nós nos dividindo mais uma vez, nós estamos nos enfadando ao fracasso. E nós teremos, sim, mais mortes de professores. Ai, mas tá exagerando. Não, gente, ninguém tá exagerando. Essa é a realidade nua e crua. O que nós temos que prezar agora é por nossa vida. Porque, olha, se vocês prestaram atenção nas falas do secretário, em todas as falas do secretário, em tudo quanto foi emissora de rádio e televisão, qual foi a vez que ele mencionou a saúde do professor, a família do professor, o professor que tem filho e o professor que mora com os pais idosos? Nenhuma vez ele fala da nossa família. Nenhuma vez
dos nossos pais. Gente, acorda para a realidade. É uma realidade dura sim, mas ele nem toca no nome da nossa família, na proteção à nossa saúde. E agora, para chantagear os professores, ele quer oferecer um adicional, o adicional da morte, o adicional do atestado de óbito, e vir fazer um merchan que nós estamos conversando com o pessoal do IANSP para ver para os temporários ter direito. Para os temporários ter direito. É lógico, ele vai tirar mais dinheiro do nosso salário. E outra, é até uma vergonha ele falar isso, porque quem nos acompanha há bastante tempo sabe que essa luta do IANSP não é uma luta de 1 ano, não é uma luta de 6 meses. É uma luta de quase 10 anos. São quase 10 anos que nós lutamos pelo direito ao uso do IANSP. Então ele quer fazer marketing com uma luta que já é nossa, com uma luta que nós já fazemos. Quando eu digo nós, são os professores, é o sindicato, isso é uma luta antiga. Isso é uma luta antiga. A Adriana Rocha fala assim, realmente, voltar é complicado. Meu caso, pressão alta, descompensada, e se eu pegar um vírus desse, misericórdia mesmo, ô Adriana, misericórdia mesmo, porque a partir do momento que vocês assinarem aquele termo de responsabilidade, qualquer coisa que venha acontecer com vocês, o Estado não se responsabiliza. E a cereja do bolo, o senhor ilustre presidente da República, ele tirou o direito de afastamento pelo INSS por Covid-19. Só reanimando a memória dos professores que acham que devem voltar, se você pegar essa doença e depois tiver sequelas, você não vai poder sair pelo auxílio doença, porque o governo federal vetou essa possibilidade. Pense bem, porque nem o próprio INSS vai conceder nenhum afastamento para tratamento de saúde por Covid-19. E nós, professores categoria O, nós contribuímos para o INSS. Logo, direito de se afastar nós não teremos. Então, pessoal, é muito importante que vocês repassem esse vídeo para as pessoas que têm criança, porque os pais, quando eles vão responder o questionário do filho, também aparece lá que eu estou ciente dos riscos que o meu filho, coisa do tipo, que o meu filho vai correr voltando para a escola. Isento o Estado de qualquer responsabilidade. Gente, se tivesse condições sanitárias de volta, não precisaria ter termo de responsabilidade. Se tivesse condições sanitárias de volta, ninguém teria que assinar termo nenhum. Se ele nos faz assinar esse termo, é porque ele sabe que não tem condição de volta. E não esqueçam, esse governo é mercenário. Ele é mercenário porque vou reanimar a memória de alguns professores aqui, o caso da Escola Raul Brasil. A Escola Raul Brasil, que teve aquele episódio lamentável envolvendo morte de estudante, morte de funcionário, antes que o estudante e o funcionário fosse enterrado, já se procuravam as famílias para oferecer uma indenização de R$100 mil, contanto que as famílias abrissem mão de entrar com uma ação na justiça contra o Estado. E você acha que ele vai se importar com a sua vida? Com a vida do seu filho? Conteúdo e aprendizagem se recupera. Vida não. Gente, São Paulo, o estado de São Paulo, até segunda-feira ele tinha 30.014 mortes por Covid-19. Nós estamos numa média de mortes diárias de 930 pessoas por dia ainda. Então a pandemia ela ainda está num pico alto de contágio. Como vai se fazer isso? Em contrapartida, como o Paulo está falando, não recebemos aumento desde 2014. Agora ele quer pagar a mais para voltar? O quão filho da puta eles são. Realmente, Paulo, eu tenho que concordar com você. Desde 2014 nós não temos aumento. Desde 2014, nós não temos aumento nenhum de salário. Ao contrário, ele fez tudo aquele merchan do notebook, fez até os professores darem sugestão. Cadê o notebook?
Cadê o notebook? Os professores tiveram que gastar com aparelhamento tecnológico, os professores tiveram que gastar com pacote de internet, que tiveram que aumentar o seu pacote de internet, perderam toda a sua privacidade, porque o professor agora trabalha assim. É das 7 da manhã às 11 da noite, tem aluno chamando, aluno querendo falar alguma coisa, enfim. Fora esse inferno dessa busca ativa. Mas nós estamos ali, firmes e fortes. Estamos por quê? Professor não quer ganhar dinheiro no mole. Nós estamos trabalhando e trabalhando muito. Nós queremos só o nosso direito à vida. Nós queremos nosso direito à vida. Então, neste momento, é muito importante um posicionamento dos professores. Os professores vão precisar tomar um lado do muro. Porque é assim, tá bom, se toda a categoria lá fala, eu não vou voltar. E aí, como que ele vai fazer a volta às aulas se ele não tem professor? A rede tem mais de 200 mil professores. Não se arruma 200 mil do dia para a noite. Outra coisa, ele fala de contratar mais professores que não tem nada a ver com o desenvolvimento pedagógico daquela escola. Outra, para ele fazer uma volta, teria que ter uma assembleia com os alunos, com os pais, coisa que nesse momento não pode acontecer. Que consulta pública então vai ser essa? E outra, por mais consulta pública que nós fazemos, cadê que... Você acha que ele vai levar em conta? Vocês acham que ele vai levar em conta a nossa opinião? Ele quer a volta às aulas porque virou birra. Virou birra. E o mais lamentável que me dói, porque é uma pessoa que teve a doença e teve complicações seríssimas da doença, e fazer isso com os professores, não só com os professores, pior ainda com os agentes de organização escolar, pior ainda com as mulheres da limpeza, que já trabalham igual um burro de carga para ganhar R$750 por período, gente. Isso é desumano. Isso é desumano. Sabe? Fazer uma volta às aulas dessa forma, fazer as famílias inocentemente até assinalar lá um termo de responsabilidade, abrindo mão de qualquer direito se o filho for contaminado ou vir a óbito. O mesmo também ele está fazendo com os professores. Então, nesse momento, como o sindicato está se colocando. O sindicato dos diretores de escola, dos professores, né, o CPP, o APOESP, o Simpro, todos os sindicatos estão já com representação no Ministério Público contra isso. Contra isso, porque isso é um absurdo. Outra coisa, quando terminar essa live, eu vou pedir para o Igor postar aqui os requerimentos que vocês vão preencher caso o diretor queira forçar uma volta sua às aulas. Já amparado pelo sindicato. Já amparado para o sindicato. Pelo sindicato. Então, nós vamos postar aqui os requerimentos e vocês vão apresentar na escola. O diretor de escola que tiver bom senso, ele não vai fazer essa volta às aulas. Mas nós sabemos que eles são coagidos também. E nós sabemos que, por ordem do secretário de Educação, ele quer, já avisou para os dirigentes, ele quer a todo custo que a escola esteja funcionando. A todo custo. Não interessa para ele. A ordem dele para os dirigentes é que as escolas têm que funcionar. Só que tem uma. Ele não oferece nada de segurança. E eu vou repetir, ele não oferece nada de segurança porque ele sabe que não tem segurança nenhuma. Ele sabe que não tem segurança nenhuma. Outra questão é do bônus. O bônus, em todas as gestões que nós tivemos aí, nenhuma vez ele demorou tanto para ser pago como agora. E o bônus, para quem não sabe, é o dinheiro do Fundeb. Não é o dinheiro do governo do estado, é dinheiro do Fundeb, é uma verba federal, que é o prêmio de valor, né? Que é para usar na valorização dos profissionais da educação. E ele está fazendo o maior firula para pagar esse bônus aos professores, no momento que muitos professores estão sozinhos como arrimo de família. Em muitos momentos que o professor está como arrimo de família, porque o marido está desempregado, o filho está desempregado, enfim, que seria de grande ajuda para os professores, ele não está pagando. Ele fala que vai pagar o bônus da segunda quinzena de setembro, mas como também era no mês de julho, e como ia ser também no mês de junho, e até agora nada.
O real que nós temos dessa pandemia, que é um pandemônio, nós não temos hora para terminar o nosso trabalho, estamos gastando mais, tanto com energia, quanto com internet, quanto com o aparelhamento tecnológico também, né? Então, assim, pensem bem, pensem na vida de vocês, pensem na família de vocês. Ai, Márcia, eu tenho conta para pagar, esse dinheirinho que vem a mais ia me ajudar tanto. Esse dinheirinho vale a sua vida. Esse dinheirinho pode custar a sua vida. Se não for a sua vida, é a vida do seu pai, da sua mãe, de uma pessoa que é do grupo de risco. Nós queremos voltar a trabalhar, sim. Nós estamos com saudade da escola, sim. Mas com condições sanitárias para que a nossa vida não esteja em risco. É só isso que nós estamos querendo. Nós não estamos com preguiça de trabalhar. Nós estamos com medo. Porque essa pandemia, ela já deixou marcas terríveis na população. No Brasil inteiro e em muitas partes do mundo também. Quanto vale a nossa vida? Quanto vale, professora, a sua vida? A sua vida vale R$ 12,95, que é o preço de uma hora aula? É isso que vale a sua vida? A vida do seu filho vale R$ 12,95? A vida do seu pai, da sua mãe? Pense bem. Lute junto com a categoria. Nesse momento, mais do que nunca, nós devemos estar unidos. Peço para vocês, compartilhem esse vídeo em todas as páginas que vocês sabem que aquela família tem um filho na escola da rede pública. Compartilhe para que ele saiba que a volta às aulas do filho dele ou dela não é uma volta segura. Porque não existem condições sanitárias para isso. Não existe funcionário suficiente para garantir isso. Outra coisa, como eu quero saber, eu sou professora do ciclo 1, como vai fazer o distanciamento social com crianças de 6 anos, que são do primeiro aninho? Como? Se eles brincam, interagem o tempo todo entre eles, e se na hora do intervalo o amiguinho vai lá, pede um pedaço do lanche, ele mais do que depressa vai lá e dá, morde aqui o meu lanche, porque isso é da criança. A criança não vê maldade em nada. A criança não vê maldade em nada. Então pensem bem, não deixa, pessoal, a sua vida ter um valor de R$ 12,95, porque a tua família não merece passar por isso. Por essa dor de ter um parente infectado pela Covid, quando consegue ainda sobreviver, amém. Mas e quando se perde esse ente querido? Às vezes você pode não manifestar a doença, mas você pode passar para sua mãe, para o seu pai, ou para o seu filho, para o seu marido. Pense bem, conteúdo nós se recuperamos, aprendizagem se recupera, vida não. Uma vez morto, vai ser sempre morto. Compartilhe esse vídeo, continue nos acompanhando, convidando pessoas para acompanhar nossa página. Assim que já tivermos informes sobre a reunião de hoje com o secretário, nós estaremos passando aqui na página. Se cuidem, se amem. Não entre nessa onda negacionista do governo com a doença. Na minha família, nós tivemos 8 infectados, 2 mortos. É isso que vai valer a pena? A sua vida vale R$ 12,95, né? Então, desejo a vocês uma boa noite, uma boa semana. Se cuidem, se amem acima de tudo. Não venda a tua saúde para o governo da rede estadual, porque se você morrer amanhã, você é só um número, vão dar baixa no seu RSPV e vão começar a procurar outro para te substituir. Mas para sua família você é insubstituível. Pense bem. Se cuide e se ame. E ame a tua família. Se proteja. Um beijo no coração de todos. Desejo a todos uma boa noite.